Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vou dar alguns minutos aqui por conta do delay do YouTube. Espero que vocês estejam me vendo, né? Muito bem-vindos a todos. Eu estou muito animado para essa aula, bastante animado para essa aula. Aula inaugural no nosso primeiro intensivo de 2022. Então, tem sido muito especial para mim, porque é um intensivo pós-pandemia, né? O último intensivo nós estávamos, né, naquele período de transição da pandemia, fechando tudo e tudo mais, mas agora as coisas estão, graças a Deus, flexibilizando um pouco mais, então, e as pessoas indo bem. Vamos falar de inglês, né? Então, muito boa noite, eu vou tentar responder vocês na medida do possível, então, vocês tiverem dúvida, bom ver umas carinhas conhecidas aqui, e Tati Linton, Elineide, muito legal, muito legal. A todos que eu não falei aí, muito bem-vindos, Daniel, olha o Arnaldo Brisque, todo mundo, Arnaldinho, né, o braço direito aí da English to Fly. Então, English to Fly traz para vocês hoje uma aula preparada, feita com muito carinho, tá? A nossa aula inaugural. Nós temos aí 40 lâminas para poder falar sobre inglês. Nós vamos falar sobre gramática, eu vou falar sobre fonética, eu vou falar sobre bastante coisa, tá? Sem mais delongas, né, vamos começar. Eu vou compartilhar a nossa tela aí para a gente começar a falar de inglês, começar a falar da nossa aula aí para vocês aproveitarem nosso material. Lembrando que o nosso material, ele pode ser, sim, esse material que vocês estão vendo em PDF, você pode ter esse material, além de se inscrever no curso. Sasha, eu não quero me inscrever, não é o momento agora, eu não vou conseguir me inscrever agora, mas no próximo eu vou me inscrever, e eu gostaria do seu material em PDF. Eu posso ter esse material? Sim, você pode. Yes, you can. Então, você pode ter esse material, então entre em contato com a gente vai deixar aí o contato na descrição desse vídeo, tá? Ou pelo Instagram da English to Fly. Então, @English to Fly, tá com E, então inglês em inglês, né? Então, English to Fly. Então, você entra lá no Instagram, manda um direct para a gente, que a gente manda o PDF dessa aula. Eu mesmo entro em contato com você ou a equipe, e você vai ter direito ao PDF desta aula. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, beleza. Olha aí. Boa noite. Olha o Hans aí, boa noite, Hans, tudo bom, querido? O pessoal está entrando aí, muita gente chegando do trabalho, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, mas nada como assistir ao vivo, inclusive vou tentar, minha aula é sempre muito interativa, então vou tentar responder o máximo possível do que vocês me perguntarem, tá? Então, tá com dúvida, me pergunta que eu respondo numa boa, beleza, pessoal? Show de bola. Vamos aqui passar o nosso slide, tá? Por que você deve aprender inglês? Sasha, por que eu devo aprender inglês? Uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que você deve aprender inglês? Antes de a gente começar nosso assunto, eu preciso dar essa introdução importante para vocês. Porque todo mundo sabe que precisa aprender inglês, mas não sabe o porquê que deve aprender inglês. Eu acho essa pergunta tão importante nos dias de hoje, que eu vejo vocês correndo para entrevista de trabalho e vocês decoram palavras, ou então aprende o inglês somente para entrevista e não pós-entrevista, e acaba tendo um resultado insatisfatório na entrevista, tendo aquele resultado que ninguém gosta de receber, né, aquele e-mail dizendo assim, não foi dessa vez, nós não vamos colocar, infelizmente não vamos prosseguir com o seu currículo, algo nesse sentido. Eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Tanto para entrevista, mas para qualquer outro caso. E eu coloquei os casos aí para vocês verem como é que funciona. Tá aqui, ó. Crescimento no trabalho. Sasha, por que você está falando crescimento no trabalho, né? Que a gente chama em inglês de grow up in my career. Então, seria o meu crescimento na minha carreira, no meu trabalho, no cargo que eu ocupo, nos prepostos que o meu cargo tem para eu chegar no máximo. Então, seja você da área da aviação, seja você da área de engenharia, seja você da área de TI ou qualquer outra área, então, crescimento, hoje em dia, o inglês ele é primordial. Turismo,
né, conseguir um emprego, morar fora do Brasil simplesmente porque gosta. Então, Sasha, eu quero fazer inglês simplesmente porque eu gosto. Para que eu devo saber inglês, né? Então, Sasha, para que eu devo saber inglês? Boa noite a todos chegando aí, André, Tati, boa noite, queridos. Para que eu devo saber? Bom, eu coloquei alguns pontos aqui importantes, lembrando que nós temos assunto hoje, e lembrando que no final da nossa aula hoje, tem algumas técnicas muito importantes sobre vocabulário, tá? Então, técnicas importantes no nosso vocabulário. Essa aula de hoje é uma aula gratuita, tá? Ela vai ficar aberta, decidi abrir ela para o público, e vocês podem compartilhar. Então, clica na setinha, chama 2, 3 amigos aí para vir. 2, 3 amigos que você sabe que precisam falar inglês, para eles virem aqui e assistir a aulinha. Beleza? Show de bola. Olha aqui, ó. A língua inglesa é uma das línguas mais faladas do mundo, verdade. Então, hoje é algo universal o nosso inglês. Inglês americano, não é o britânico que é universal. Então, a língua inglesa vai tornar você mais atraente para os empregadores? Show de bola. A língua inglesa te dá acesso às melhores universidades do mundo? Sim. Eu explico isso, inclusive, para os meus alunos, né? Eu sempre falo sobre as oportunidades lá fora. Hoje o mercado está bombando. O mercado, eu não digo pós-pandemia, porque ainda estamos num recesso muito grande, bastante coisa, crise, guerra, mas eu digo a vocês que o mercado está bombando. Pode não estar bombando, por exemplo, para aviação no momento, mas tem companhia aérea comprando vários aviões. Nós temos as empresas na área de marketing, área comercial, área de vendas, então tem bastante oportunidade. Todas essas precisam do inglês. Então, inglês é a língua dos maiores clássicos de literatura mundial. A língua inglesa te ajuda a entender mais a cultura popular. Então, a gramática da língua inglesa é muito mais simples comparada do que o português, com certeza, isso a gente vai ver no nosso curso. A língua inglesa abre o seu modo ao conhecimento, obviamente, o mundo do conhecimento. Hoje, os maiores livros, inclusive eu falo isso, né, aqui, os maiores livros em todas as áreas, né, em muitos livros técnicos, inclusive, estão em inglês. Então, você deixa de adquirir conhecimento por não saber a língua inglesa, tá ok? Mantém o cérebro ativo e ajuda a conhecer culturas e outras pessoas, né? Então, ó, devo fazer inglês na English Fly? C. Sasha, eu devo fazer o inglês na English Fly? C. Olha aqui, escreveram aqui. Isso aí, pessoal, dá o like aí. Se você gostou da aula, dá o like. Muito bacana. Valeu, André. Obrigado, querido. Olha aí, estou procurando emprego no momento e concordo 100% que qualquer emprego bom exige um nível mínimo de inglês. Às vezes eles nem falam o nível mínimo, tá? Mas, com certeza, isso é ponto de corte, tá? Só para vocês saberem. Mas vamos lá. Aqui, ó, por que eu devo fazer? Porque eu não sei falar inglês, porque eu desanimei em algum momento, ou porque eu tenho dificuldade de aprender o idioma. Beleza? Show de bola, turma? Pergunta para vocês. Vocês estão vendo? Eu estou passando os slides. Vocês estão vendo eu passando os slides ou não? Porque eu preciso saber se vocês estão acompanhando aí. Se vocês estão vendo o slide está passando aí para vocês. Me responde aí, pessoal, por favor. No primeiro slide ainda? Nossa. Então, vamos lá. Show de bola. Obrigado por avisar, tá? Eu estou aqui passando o slide para vocês. E agora? Agora foi, né, pessoal? Agora foi. Ok. Maravilha, maravilha. Show de bola. Agora foi. Agora mudou. Eu estava falando para vocês aqui, ó, e eu passando aqui, ó, as oportunidades, isso tudo que eu estou passando aqui, turma, vai vir para vocês, com certeza virá para vocês o material em PDF, tá, turma? Então, show de bola. Vocês vão receber isso tudo aí, material em PDF. Estou acompanhando aqui para ver se vocês estão, se está de fato sendo compartilhada a tela correta com vocês, tá? Olha aí. Ok. Vamos lá. Esse muda aqui para vocês.
Sempre dou aquele delayzinho, senão a gente abre para a tela inteira. Mudou, agora, graças a Deus, aí tá tudo certo. Então, beleza, show de bola. Olha aí, Bastos, eu abri aqui o nosso slide, agora eu abri ele tudo numa aba maior aí para vocês, tá? Ok, abri aqui. E agora tá ok aí, pessoal? Me dá o ok aí para a gente continuar, tá? E aqui eu dou o roteiro da nossa aula de hoje, mas eu vou trazer esse assunto do jeito que vocês nunca viram, tá? De uma maneira bem diferente. Olha aí, o Arnaldo dizendo tá ok, boa, ok, show de bola. Baixo, espero que tenha melhorado aí para você, tá? Ok, turma, vamos lá. Continuando aqui, ó, nossa aula primeira vai se dividir em duas partes, ó. Quanta gente faz tempo que eu não vejo, show de bola. Olha aí, a primeira parte nós vamos falar sobre o alfabeto de uma forma totalmente diferente, inclusive eu trago alguns segredos da utilização de maiúsculo e minúsculo, tá? Que o pessoal erra muito, eu vejo que o pessoal erra muito em prova, inclusive isso. Vou falar para vocês em relação ao verbo substantivo, o verbo to be. Na segunda parte a gente traz um pouco de vocabulário. Eu vou falar algumas coisas importantíssimas para você. Lembrando que na minha aula eu sempre falo de fonética, né? Fonética é um assunto que é importantíssimo. Uma vez que você passa no LinkedIn, que é o LinkedIn, como vocês conhecem, ou qualquer outro programa de seleções para empresas ou qualquer coisa nesse sentido, o segundo passo é a entrevista, né? Então, aquela entrevista que eles vão te chamar no video call, né? Numa chamada de vídeo para você conversar em inglês. Então, se ele já começa a falar inglês, você se enrola, meu amigo, então esquece, né? A partir daí você não tem mais chance alguma, tá? Ok, show de bola, pessoal. Olha aí, pessoal chegando, bem-vinda, Laís, bem-vinda, Natânia, bem-vindos. Olha aqui, pessoal, então, ó, para você praticar o alfabeto, vamos falar primeiro do alfabeto, então, já que a gente falou, deu aquela breve introdução, lembrando, pessoal que está entrando agora, turma, no final, hoje eu vou dar uma técnica de vocabulário muito bacana para vocês, tá? Então, se você tem dificuldade com vocabulário em inglês, fica até o fim, porque eu vou trazer uma técnica muito bacana. Vamos começar a pronunciar. Eu vou pronunciar daqui esse vocabulário em inglês, o alfabeto em inglês, você pronuncia daí. Eu vou falando sobre algumas peculiaridades de cada uma delas, tá? Então, ó, o A a gente pronuncia com E, o B, B. Lembrando que a mais difícil que as pessoas acham em falar o inglês é porque a maneira que eu estou lendo aqui nem sempre vai ser a maneira quando a gente juntar e formar as palavras. E aí tem várias regrinhas de fonética que todas elas eu ensino no meu curso. Então vamos lá. A, E, B, B, C, C, D, D. Tá vendo que a gente prolonga o D, a vogal I do D. Então, D, E, I, F, F. Então, o F, que a gente fala F, é F. Termina igual a F, de faca. Então, F. G. O G nosso, que a gente conhece, é como se tivesse um D, um J e um I, que a gente fala G. Vocês já comeram aquela mostarda Dijon? Pronto, é esse som que eu quero, só que com I. G, tá? O H, ele é tido como um dos mais diferentes da língua inglesa, né, tirando o W. Então, o H entra como H, H, termina com o som do T. Então, H, H, mas não chega a ser um X, mais um G puxado para o X. Então, age. O I, que vocês conhecem da língua portuguesa, é o I. O I é o I. Lembrando que o I, usado como pronome, a gente sempre usa o I usado como pronome em letra maiúscula. Então, vou falar sobre maiúsculo daqui a pouquinho, que a gente chama de caixa alta e caixa baixa, né? No inglês tem outro nome. Vamos lá.
O J, 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 K, K, K. O L, que vocês conhecem, L, a gente fala L. Outro segredo, todo L em final de palavra em inglês tem ponta da língua no céu da boca. Então, toda vez que você vê o L em inglês, saiba que você vai encostar a ponta da língua no céu da boca. Principalmente a letra L, como ela já é um L, né? A gente fala como se tivesse um E com acento e um L. Então, L, L, beleza? Show de bola, todo mundo vendo direitinho. Era configuração de vídeo, consegui alterar. Beleza, Basso, show de bola. Até fiquei preocupado quando você falou. Ok, Basso, maravilha. Olha aqui. O M. O M é como se você fosse um peixe e fosse abocanhar outro peixe. Então a gente fala assim, ó. M. Olha, o lábio encosta um no outro no final. Então, M. Beleza? O N, a mesma coisa, só que não encosta. Ó, N. O N encosta a ponta da língua no céu da boca, mas você dá uma amassadinha na língua. Ó, N. Beleza? Dá uma amassadinha na língua no céu da boca. O O, a gente fala O. Tá? A gente chama muito em inglês, tem uma diferenciação de som aberto e som fechado no inglês, tá? Ou o P vai ser, ó, P. Lembrando que pi prolongado em inglês é xixi, né? Então cuidado em prolongar o i, né? A vogal i. Então, ó, que a gente vai chamar de kill. Beleza? O R é o que a gente fala que é aquele R, muitos professores brincam, falam que é o R do interior, né, do porta, porteira, portão, pessoal do interior de São Paulo, interior, né, da Serra. Pronto, mais ou menos isso. Porque a gente dobra a língua até a metade para falar o som desse R. Esse é o segredo. Então, R é o R. Já não cheguei no R ainda, mas aliás, cheguei, né? E o R, a gente dobra a língua e fala R. Você já viu aquelas novelas? O pessoal fala R? Pronto, R. O S, a gente vai fingir que, olha, saiu, tá escapando o A. Olha, S. O T, T. O U, a gente vai colocar um I antes para a pronúncia dele em inglês. Então, ele vai ser you, beleza? O V, a gente só vai prolongar o I. Então, V. O W, beleza? É como se o L e o O, ele fosse uma silence letter, que a gente chama em inglês, ou seja, uma letra silenciada. Então, W. O X vai ser X. Lembra do filme X-Men? Pois é, por isso que a gente fala X-Men, não X-Men. Não existe X-Men. Existe X-salada, né? X-salada, X-bacon, mas é X, ok? X. O Y é Y do mineiro, exatamente o Y do mineiro. Y. Ok? Y. O Z é Z. Show de bola, turma? Até agora tranquilo? Alfabeto, show de bola, todo mundo faixa preta, eu tenho certeza. Bom, aí tem umas peculiaridades do alfabeto. Vamos começar com as peculiaridades agora, e tem uma outra que eu acho até mais importante. Ok, observe que a letra D e a letra T, ou seja, tem um som diferente do inglês, totalmente diferente. Até porque o D em inglês, eu estou falando no meio das palavras, tá? Então, D, se você quiser escrever, não está aqui, mas o D, no meio das palavras, vai ter o som de D, TJ, D, beleza? Vai ter?
Não, vai ter não, isso é o som no português. Então anote aí, o D no som do português a gente fala de, o T fala com som de TH, principalmente o pessoal do sul do Brasil, do Rio de Janeiro, nem do sul, né? Não chega nem em Porto Alegre. Vamos colocar mais, puxar um pouco para cima, o Rio de Janeiro fala bastante dessa forma, né? Dia, a gente fala dia, eu falo assim. Então, dia, o T e A, tia, dia, beleza? A gente não fala assim em inglês. O inglês, ele tem um som para pronunciar de uma maneira diferente, inclusive quando o D está no final das palavras em inglês. D no final das palavras em inglês, a gente fala com som de T. Na maioria das vezes, principalmente quando ele traz a ideia de passado em inglês. Vocês vão aprender, quem fizer o curso comigo, vai aprender que no tempo verbal passado simples, nós levamos bastantes palavras quando ela leva o sufixo ed para colocar a palavra no passado, ou seja, ela leva o complemento ed para colocar a palavra no passado. Esse ed não tem som de ed, tem som de at, com um T bem seco, bem longe, para colocar a palavra no passado. Ok? Vou falar sobre isso daqui a pouco, quando falar de vocabulário, a gente vai falar sobre verbo, e aí eu vou trazer isso para vocês. Olha aqui, ó. Pronunciamos as duas palavras juntas, como a gente faz pronunciar essas duas juntas, essas duas danadas aqui. Olha aqui, caso vamos pronunciar de forma duplicada, então vamos trazer em inglês, chama-se double, né? E aí a gente tem o double S e o double R. Double S e o double R, tá? Então, tudo no sentido de double, quando a gente coloca as duas juntas. Olha, chamamos de letra maiúscula, que a gente chama no português de caixa alta, no inglês a gente chama de capital letter. Sasha, mas meu inglês é britânico, eu falo capital. Tá errado? Não está errado, tá? Isso é uma questão de accent, ou seja, acento, que a gente não é o acento que você conhece, não. Accent é sotaque em inglês, então é somente uma questão de sotaque, tá? E as letras minúsculas que a gente chama de caixa baixa é small letter. Beleza? Pessoal, deixa eu virar a tela aí, que a gente vai falar, inclusive, eu trago um exemplo de o que aconteceu agora no Oscar aqui com Will Smith, né? O Will Smith, ele perdeu a cabeça no Oscar, e eu trouxe isso como um dos exemplos aqui para citação, tá? Mas vamos ver onde é que é obrigado. Sasha, eu nunca tinha visto isso, onde é que é obrigado? Não sabia que era obrigado outras palavras em inglês, que não fosse nome próprio. Algumas escolas ainda mencionam a questão da nacionalidade, mas tem outras palavras em inglês que é sim obrigado a colocar a letra em caixa alta, né? E como no português, né? Que a gente chama de caixa alta, ou seja, em maiúscula. E aqui, ó, nós temos aí para vocês os meses do ano. Sasha, toda vez que eu colocar em inglês, escrever os meses do ano, vai estar em inglês? Vai. Todas as vezes que você usar os meses do ano, meu amigo, vai estar em inglês, os meses do ano. Dias da semana. Então, tem os meses do ano, eu coloquei exemplo janeiro, fevereiro, né? January e February. January e February. Beleza? Então, janeiro e fevereiro. Dias da semana. Também. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, todos eles têm a primeira letra maiúscula sempre. Não posso escrever nem no meio da frase Monday com letra minúscula? Não pode. Beleza? Então, sempre com letra maiúscula. É obrigado? É obrigado. Eu vou encontrar textos com Monday em letra minúscula? Vai. Teoricamente está errado? Está, mas as pessoas usam, tá? Então, isso é um vício, usam, mas teoricamente não poderia, mas usam. Beleza? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Show de bola. A gente tem aqui, ó,
Nacionalidades. North American, Irish. Então, irlandês, norte-americano, todas as nacionalidades. Então, para nomes, idiomas, English, French e etc. Então, para nome de matérias, math, ou math, que a gente chama de matemática. Lembrando que math, quando termina com esse TH, é a ponta da língua entre os dentes. Math. Então, math, biology e etc. Né? Então, as matérias de escola, faculdade, curso técnico, seja. Citações. E aí nós vamos falar sobre o que aconteceu com Will Smith e que ele perdeu a cabeça. E eu usei o exemplo que aconteceu agora no Oscar, porque é algo muito comentável de atual. Criei uma frase aqui para vocês entenderem que em citações eu uso sempre no início de citações letra maiúscula. Sacha, mas a citação no início da frase, quando tem que ter a letra maiúscula, como começa? Will Smith said. Então, Will Smith disse, né? O say no passado, said. Não é said, é said. Até porque said é outra coisa, tá? Said é outra coisa. Só que Will Smith said, don't say anything about my wife. Ele disse, não fale nada sobre minha mulher. And take my wife's name out of your mouth. Então, take my wife's name out of your mouth. Então, tira o nome da minha mulher da sua boca. Ele falou um palavrão que eu não coloquei aqui, mas, obviamente, eu não ia colocar isso na aula, mas eu coloquei a frase, o que ele falou aqui, para a gente ter como exemplo, tá? Então, tem uma brincadeira em inglês que se fala muito como Simon said, né? Vocês já devem ter estudado muito isso em filme, né? Simon said. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que o Will Smith disse. E no início, quando eu dou os dois pontinhos, que na frase não tem dois pontinhos, né? A gente não fala dois pontinhos, aí Will Smith said. E esse início da próxima palavra funciona como outra oração. Então, nesse caso aqui, mesmo ela sendo contínua, eu divido ela em três. Eu tenho uma palavra de ligação, que é o e, que é o and, em inglês. Nós temos o t, que é uma outra citação, take my wife's name out of your mouth, começando como take, né? Caixa alta, don't, caixa alta, e will, caixa alta, do Will Smith, que seria caixa alta do jeito que é o nome próprio. Beleza, turma? Então, ó, no caso de artigos e preposições em combinações, né, do the, que TH em inglês, no início das palavras, nós chamamos de the. Língua entre os dentes, morde a ponta da língua, tenta falar a letra D. Não vai sair D. Ó. The. Puxa a língua na hora. The. Beleza? Então, the e of. Of, que a gente fala, é o som de OF. Se tiver O com dois Fs, já significa outra coisa, já é desligado, fora. Então, of, nesse caso aqui, de aliás, fora é com F só. Of tem um som de V no final. Of. Tem que vibrar os lábios, tá? Of. Então, mesmo sendo título de livros. Show de bola, turma. Se tiverem dúvidas, por favor, façam. Fiquem à vontade de fazer dúvidas, tá? Para tirar dúvidas. Beleza? Então, não serão maiúsculas nesse caso, somente caso da primeira palavra, tá? Enquanto vira aí um gole d'água. E aí, lembre-se que esse material, mais uma vez, posso ter esse material em PDF, Sacha, da aula de hoje, e assistir ela várias vezes, pode. E o material em PDF, você entra em contato comigo, com a minha equipe, e a gente manda para você, tá bom? Onde é que eu entro em contato com você? Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, né? English to Fly. Então, English to Fly, você escreve no @English to Fly e manda um direct para a gente. Olha aí, turma. Onde é que é obrigatório usar palavras maiúsculas em inglês, né? Então, continuando esse exemplo, eu usei alguns exemplos aqui, né?
Coloquei aqui a cabana, né, que vocês conhecem, que é Chuck, né? Não é Shack, não é Shack, é Chuck. É Chuck. Chuck, nós temos The Lion King, que em inglês inverte, já perceberam isso? Esse pequeno detalhe. O Rei Leão, The Lion King, o Leão Rei em inglês. Todavia, aqui são títulos de filmes, de livro, como A Cabana, né? Também tem filme Blade Runner, né? Que é a lâmina corredora, né? Então, que nós temos também títulos de filme, e esses todos são obrigatório eu colocar em caixa alta no início deles. Então, duas sentenças ligadas com 2 pontos. Sasha, não entendi. Duas sentenças ligadas com 2 pontos. Aqueles 2 pontinhos que eu falei antes, inclusive citações, né? Que eu falei a citação do Will Smith quando ele deu a tapa, né, no Chris, no Oscar. Então, se eu falo Will Smith said, então ele falou 2 pontinhos. E aí a próxima citação, todavia, também tem uma nova regra que obrigatoriamente eu teria que colocar um maiúsculo. Como nesse caso, I have set a simple rule. I have set a simple rule. I have set a simple rule. Lembrando que LE como simple, né? Como nós temos aqui simple, o LE no final da palavra em inglês tem som de OU. Por isso que bolha em inglês de sabão é bubble. Bolha é bubble, porque termina com LE. Beleza? Então, I have set a simple rule. Então, eu criei, I have set. Então, eu criei uma regra simples, simple rule. Por que o simples vem antes, inclusive? Porque o simple é adjetivo. E o adjetivo, no caso, vem antes, diferente do português que vem depois. A gente fala uma dança nova, uma regra simples, uma casa bonita, o adjetivo vem depois. No inglês vem antes. A beautiful house. Simple rule. New dance. Então, a nova dança. Tudo isso vem depois. Percebam que o adjetivo no inglês vem antes do português e no português vem depois. Show de bola? Então, ó, do your homework before watching Netflix. Então, do your homework before watching Netflix. Tem uma peculiaridade que eu coloquei aqui de propósito em relação ao singular e plural. Eu vou falar sobre isso para vocês entenderem como mexe com a cabeça de vocês. Olha aqui. Vou entrar em contato pelo Instagram para adquirir o PDF. Com certeza, Bastos, seja bem-vindo. Inclusive, quem quiser se inscrever no curso, lembrando que esse curso continua, né? Esse curso continua no período da noite. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, se você quiser se inscrever, corre lá no Instagram, que tem pouquíssimas vagas. Então, não sei quantas vagas tem, pessoal que sabe da equipe, mas sei que tem pouquíssimas vagas, né? Então, já foi avisado. Então, corre lá e se inscreve para o nosso intensivo de inglês. Mas vamos lá. I have set a simple rule. Eu vou explicar por que set a simple rule. Eu falo dessa forma. Se você quiser falar em inglês britânico, seria I have set a simple rule. Rule, porque o E nas palavras, E no final das palavras em inglês é sempre uma silence letter. Eu jamais vou pronunciar o E, a vogal E, no final das palavras em inglês. Perceba que as duas palavras, o simple, que tem o nome de O, e o rule, eu termino com rule. Lembra que L, ponta da língua no céu da boca? Então, rule, beleza? Rule, como regra, né? Então, do your homework before watching Netflix. Netflix, o pessoal não fala, pode assistir qualquer outra coisa, mas chama Netflix, né? Então, tem um professor que fala isso, inclusive, eu acho bem interessante. Então, eu criei uma regra simples: faça seu dever de casa antes de assistir Netflix, tá? Se eu colocasse homework,
como seus deveres de casa, no plural. Homework. Vocês acham que homework ganharia o S para plural? Se fosse em português, ganharia, porque seria your ou seus deveres de casa. Suas tarefas de casa. No inglês, não. No inglês, your homework, tanto o your como a segunda pessoa do plural, né? Como pronome de vocês, né? Your, seus, né? Então, como segunda pessoa do plural, ou se fosse segunda pessoa do singular, seu, your, pronome possessivo, your, seu, ele não ganha plural, não tem plural. Então, inclusive a escrita, o your é igual sempre nos pronomes, a segunda pessoa do singular vai ser igual à segunda pessoa do plural na escrita sempre. Tá? Então, your homework. Homework não tem plural, não utilizamos o S. Beleza? Então, you have to do all your homework before watching TV. Então, you have to do all your homework. Esse I não tem, tá? Esse I aí foi um erro de digitação. Então, começa com you. You have to do all your homework before watching Netflix. Acaba aí. Não acaba a frase aí. Nós temos 2 pontinhos, mas uma continuação. Sasha, nesse caso aqui, ligada por 2 pontos, o do my homework, ou do the math, make your exercise, do your works. Ué, Sasha, mas eu usei o math, matemática no plural, que eu disse a vocês que quando falamos de uma matéria de escola, de faculdade, nós usamos o maiúsculo, mas o do está no minúsculo, Sasha, é depois de 2 pontinhos. Por que que eu estou colocando, nesse caso aqui, o minúsculo, se em cima, quando do your homework before watching Netflix, na de cima, eu uso o maiúsculo? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu menciono, listo, o que é listo, Sasha? Eu coloco várias coisas, vários itens depois dos 2 pontos. Aí não coloco em letra maiúscula. Sasha, isso é levado em consideração e isso cai nas provas? Olha, em algumas provas sim, outras não, mas independentemente disso, se você escrever um texto, uma redação, ou escrever até uma resposta para um entrevistador, ou uma carta para alguém, um e-mail para alguém, saiba que isso vai ser visto com maus olhos se você escrever de forma errada. Então, do the math, como eu falo, do the math, make your exercise, do your works. Preste atenção que eu coloquei 3 coisas, não preciso necessariamente em inglês falar and do your works no final, que a gente falaria em português. Faça as contas, faça seus exercícios, faça seus trabalhos e faça seus trabalhos. Em inglês não tem essa necessidade do and para o e, tá? Então, mas eu listei. Faça seu dever de matemática, faça os exercícios e faça os trabalhos lá da escola. Beleza, pessoal? Show de bola até agora? Tranquilo. Ó. Lembrando que só apontar o celular para o QR Code, que vai direto lá para o Instagram da English to Fly. Beleza? Show de bola. Pessoal, agora ainda não, estamos agora na parte 1, verbos e substantivos. Quando a gente fala de verbos substantivos, deixa eu virar aí para vocês, virou. Então, a dificuldade de memorizar as palavras, idiomas estrangeiros é dada pelas várias formas da palavra. Claro, né? A gente sabe que uma palavra em inglês, ela pode ser um verbo, pode ser um substantivo. E sempre em inglês isso vai depender de uma interpretação. Meu pai é uma pessoa que falava vários idiomas. Meu pai, quando eu perguntava qualquer palavra para ele, ele falava assim, como está na frase, meu filho?
E essa frase do meu pai ficou tão forte na minha cabeça que até hoje eu, quando ensino meus alunos, eu trago isso à tona. Porque meu pai era um sábio. Naquela época eu achava, com a minha ignorância, né, eu achava que meu pai realmente tinha esquecido, eu tinha que falar a frase para ele esquecer, para ele relembrar, mas não é isso. O que acontece é que quando meu pai dizia aquilo ali, ele era um sábio em me fazer entender que as palavras vão ter o seu significado de acordo com o contexto do que eu quero dizer. Mesmo que não seja uma frase, mesmo que seja só a palavra por si só, como a palavra what em inglês, que significa que, mas significa fala de novo, pergunta de novo, o que é que seja. Tá? Então, depende do contexto, é usado de várias formas diferentes, pode vir como singular ou como singular, como plural, masculino, feminino, em gênero, pode vir também como substantivo e como verbo. Beleza? Então, um dos benefícios desse curso é tirar as dúvidas das suas cabeças, né? Por isso é importante estudarmos, né, as palavras classificadas aí, tão importante. Eu trouxe aí um exemplo para vocês de uma palavra que inclusive não tem plural, né, em inglês, que é o love, amor, que é algo que a gente precisa muito. Então, trouxe esse exemplo aí dessa palavra, que o love pode ser um substantivo, como pode ser um verbo. A gente, em português, que eu falei de singular e plural, no português a gente tem amores, né, em português. No inglês não existe amores, viu, pessoal? Ou em inglês não existe loves, tá? Sasha, mas eu vi aquela música Love is in the Air. Opa! Love, loves, apóstrofo S, in the air. Love in the air. Love is in the air. Sasha, mas eu posso botar o apóstrofo só quando for algo relacionado à palavra. Por isso que eu estou brincando. Então esquece apóstrofo S, não tem S, não tem plural para love, tá? Love is in the air. Está no ar. Beleza? Love is in the air. Love is in the air. Nós temos aí, ó, love. Então, se alguém me perguntasse o que significa, né, love, eu perguntaria como está na frase meu filho, certamente, ou depende mesmo, porque depende do contexto. Olha esses dois exemplos aí. Espero que vocês estejam vendo bem. Olha que beleza. Olha aqui, gente. I love her. Verbo, I love her. Eu a amo. Não existe eu amo ela. Eu a amo. Eu amo ela, comida, amo ela. Então, I love her. Eu a amo. Love is in the air. Substantivo. O amor está no ar. Sasha, mas eu não preciso do artigo o. O amor está no ar. Love is in the air. Não preciso do amor estar no ar. O substantivo the, que é o substantivo, que é o artigo, desculpa. Não preciso do artigo the, 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 que seria o a, os, as, né? Artigo definido. Beleza, pessoal? Em inglês. Não preciso. Então, love is in the air, a gente substitui como o amor está no ar. Beleza? Porque a gente não vai falar amor está no ar, vai ficar estranho, né, pessoal? Beleza. Ok, show de bola, show de bola. Bem-vindos aí, Natasha Paola, bem-vinda, querido. Olha aqui, ó. I have 2 books, livro como substantivo, e usando o livro, o bucket, né, como verbo. I have bucket a table for 5 people. Aí a gente não vai falar bucket, vai falar bucket. Então, books, por que bu e não bu? Do jeito que eu estava brincando agora com vocês. Porque é o seguinte, quando a gente encontrar todas as vezes que você encontrar duas vogais O juntas, elas terão um som de 3 Is. Então, I have 2, mais de um, books. No caso de book, eu tenho um S no final, então I have 2 books. Eu tenho 2 livros. Na segunda usada como verbo, I have booked. Aí eu trago um pouco mais o som, fecho um pouco mais o som para I have booked.
Cuidado para não falar bucket. I have booked a table for 5 people. Lembrando que people é plural de person. Então, people, person, pessoa. People, pessoas. Tinha uma música que era Beautiful People, pessoas bonitas. Tá? Já é plural, não tem S, viu, pessoal? Então, I have booked a table for 5 people. Ou seja, eu reservei uma mesa para 5 pessoas. Tem aquele site, o site booking.com, vocês já viram? Pronto, Booking é uma reserva.com. Beleza? Show de bola? Então, saber diferenciar a função de cada palavra e situação distinta pode aumentar a memorização das mesmas. Show? Tranquilo. Passando aí o slide para vocês. Olha aqui, ó. Um dos verbos que você aprendeu na escola foi o to be, é ou não é? É. Sasha, to be. Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Né, explicar para vocês, as pessoas que não sabem. Se você sabe, presta atenção, cai muito isso em todo tipo de prova, né, o verbo to be às vezes pega você na rasteira, né, você acha que sabe tudo e aí peca por não estudar algo que você considera tão simples. Então, ele pode ser encontrado como auxiliar e como verbo principal? Sim. Verbo principal em inglês a gente chama de main. Por isso que é Main Avenue, Main Street, rua principal, Main Avenue, avenida principal, main verb, verbo principal. Beleza? Ele pode ser usado como auxiliar, que auxilia o verbo da frase, ou seja, vai vir ele, o verbo to be, mais um verbo, auxiliar o verbo. Como todo auxiliar faz, a função do auxiliar é auxiliar o verbo, e nós temos como verbo principal, ou seja, o verbo principal, a ação principal da oração, a ação principal da frase. Beleza? Coloquei aqui ó, os exemplos de is, mas eu vou mostrar a vocês. Is não é is, é is. Is ou apóstrofo S, que funciona da mesma maneira, mas muito cuidado com esse apóstrofo S, porque o apóstrofo S pode ser algo de alguém. Ok? Por exemplo, party, festa. Sasha, meu nome, Sasha. Parties, Sasha. Party, apóstrofo S, Sasha. Então, a festa do Sasha. Posso inverter? Sasha, apóstrofo S, party. É mais correto? Sim, muito mais usual, mais fácil, mais correto, mais sonoro, né? Então, Sasha's party, a festa do Sasha. Relacionando um com o outro, beleza? Criando uma relação. Então, Sasha's party, Sasha, apóstrofo S, party. É o único caso que aqueles que já têm S, inclusive, eles só entram com um apóstrofo. Né? Muita gente me pergunta, se já tem o S? Só um apóstrofo. Por exemplo, Jesus. O lugar de Jesus. Então, Jesus, apóstrofo, place. Jesus, place. Beleza? E continua com o sonzinho do S como era antes. Então, aqui, ó, is. Então, usados para uma pessoa. E o is not, na negativa, ou isn't. Por que isn't? Porque o S, no meio das palavras em inglês, meus amigos, tem som de Z. Vou repetir. O S, no meio das palavras em inglês, tem o sonzinho de Z. Beleza? Então, one person thing. Então, uma pessoa, né, uma coisa. One person thing, ou uma coisa. Not you or I. Não você ou eu. Então, é uma pessoa sem ser você ou eu. Beleza? Então, two or more people things. Duas ou mais pessoas ou coisas. Então, you,
Não pense que coisas é só o it. Não é. Então, are, apóstrofo R, que a gente entra também com som de R, mas mais puxado para o R. Are not ou aren't. Beleza? Como negativo. Show de bola, pessoal. Tem alguma dúvida? Beleza. Olha aí. Acessar o curso no link, mas está dando certificado não confiável. Beleza. Atualizado. Ok. Olha aqui, ó. To be como verbo principal. Então, to be usado como verbo principal, chamado em inglês de main verb. Então, utilizarmos o to be como verbo principal, ele poderá ser traduzido como ser ou estar. Então, o verbo ser e estar. Tanto que muita gente fala assim como no italiano, nós temos o essere e o avere. Né? Aqui no italiano é o ser e o ter. No inglês é o ser ou estar. Né? Então, o verbo to be pode ser ou estar. Deve ser conjugado o verbo to be, todos os pronomes, seguindo a regra do tempo verbal, obviamente. Tá? Então, vamos ver aí como ele vai ser conjugado, aí virando a telinha para vocês. Temos aqui, ó, I am. I am. Então, I, como a gente já aprendeu, vocês já viram o alfabeto todo, então, I am, eu sou ou eu estou. You are, você, you. Olha que interessante que eu falei para vocês, segunda pessoa do singular é igual à segunda pessoa do plural. Então, you, você, e segunda pessoa do plural, vocês ou vós. Então, perceba que eles têm a escrita exatamente igual, significam duas coisas diferentes, você ou vocês no plural, beleza? Então, you are, você é ou você está, he, she, it. Então, he, she, it. Por que o he, she, it? Os três, o it eu coloquei em vermelho, porque o it, só para enfatizar que ele pode ser coisa, animal, mas lembre-se que o they, que é a última pessoa, they pode ser usado para muitas coisas, né, quando a gente coloca isso no plural, dependendo do que for. Então, I am, you are, mas preste atenção no verbo to be, que é o am, are, is. Como é que funciona? O is é usado para he, she, it. Somente. Is, yes. O are é usado para todos, menos o he, she, it e menos o I. E o I é usado só para mim. Eu não digo só para mim, pode dizer só para eu, né? Que em português seria errado. Mas só para eu, no caso, né? Nem para mim. Eu. Então, I am, tá? Beleza? Quando a gente vem para cá, o simple past, vai mudar a telinha para vocês. Ok. Simple past, passado simples. Simple, mesma regra do LE no final, simple past. I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He, she, it was, ele, ela, isso. Mas não dá para traduzir o it ao pé da letra, porque pode ser isso, esse, este, esta. Então, he, she, it was, estava, ela, ele, era ou estava. We were, não pronuncia o E no final, lembra? Então, we were, nós estávamos, nós éramos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, vocês, eles eram, eles estavam. Lembra o seguinte, nós temos dois nesse caso, quando nós colocamos o verbo to be no passado. Verbo to be, nós usamos como I, ou am, ou is, e o are. Am, is, are. Vamos relembrar? Am, usado só para mim. I am. Depois nós continuamos com are, menos o he, she, it. Ele, ela, isso. Que o he, she, it, eu vou usar o is. E o is é só para esses três caras. Ele, ela e isso. Todos os demais vão ser are. No passado, o verbo to be ele muda um pouco, porque
O was é usado para o I e usado para o he, she, it. Todos os demais são were, para dizer eu era ou eu estava no passado, ou seja, o verbo to be no passado. Então, é were e was para verbo to be no passado? Sim. Am, is, are para o verbo to be no presente simples? Sim. Então, eu uso am para eu, o is para he, she, it, are para todos os outros pronomes. No caso no passado, was eu uso para eu, I, e uso para he, she, it. Ele, ela, isso e isso. Uso were para todos os demais. Ok? Você, nós, vós, eles. Beleza? Show de bola. Tranquilo? Vamos passar aqui. Se tiverem dúvidas, falem, tá? Beleza, zero dúvida. Show. Tranquilo. Olha aqui, pessoal. Futuro simples. Vamos ver o futuro simples? Futuro simples. Eu usei alguns exemplos aqui que são palavras faladas no dia a dia. Olha essa aqui. You are so nice. Inclusive as pessoas usam muito, né, o erro do very, do so, né, com mais. Isso é outra, um tanto, né? Então, você tão bacana, você é muito bacana, você é tão bacana. You are so nice. You are so nice. Você é uma pessoa muito bacana, você é muito legal. I am so shy. Shy, igual fala do shy sweat, né? Então, I am so shy. O shy, eu sou tão tímida, tímido, whatever. O gênero em inglês é algo que se usa muito pouco, principalmente para profissões também. Então, o gênero ele, ela, se usa muito pouco. Então, I am so shy, eu sou tão tímida, tímido, that, apóstrofo S, que aí é a abreviação do that is. That is shy, ou that's why, that is why, ou that's why, I never speaks in public. Não é public, é public. Public. Beleza? Então, eu sou tão tímido, tímida, por isso que eu nunca falo em público. Show de bola, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. Eu vou precisar. Ok, show de bola. Depois assiste o restante gravado. Mas vai perder no final, que eu vou dar uma técnica hoje para o pessoal em relação importantíssimo em relação ao vocabulário, tá? Então, olha aqui, ó. Caso seja necessário forma negativa, basta adicionar o not, tá? Então, I will not be an engineer. Engineer. I will not be an engineer, tá? O a e o an também é um artigo indefinido, né? Usado só para singular, né? Um e uma. Então, tem uma regrinha para o I e para o N que eu ensino no meu curso. Beleza? Só digo que é em relação a vogal e consoante, tá? E som de vogal e som de consoante. Mas vamos lá. I will not be an engineer. Eu não serei uma engenheira, um engenheiro. He was not a doctor. Eu coloquei essa frase aqui brincando, aquele médico que disse que é médico, né? Que eu não sei se vocês viram essa reportagem, né? O cara disse que era médico, um tempão trabalhando como médico, não era nada de médico. Então, he was not a doctor. Ele não era um médico. You are not tired out. Tired out, isso aqui que eu coloquei, não sei se vocês já viram essa expressão, tired é cansado, normal. Tired é cansado. Você não está feliz, está aqui, mas é cansado. A tradução não coloquei errada, correta. Você não está cansado. Tired out, essa expressão inteira significa cansado também, tá? Tired out. Também assim como tired. Pode ser usado os dois? Pode. Tem o mesmo significado? Exatamente o mesmo significado. Beleza, turma? Tá aí, tranquilo? Show de bola. Olha aqui, pessoal. Futuro simples, né? Simple
Simple future. Lembra que o E não pronuncia? Então, simple future. Então, em caso necessário, seja necessário formar interrogativa, basta alterar a posição do to be. Então, beleza. Basta alterar a posição do to be, que aí fica fácil, o auxiliar will na frase, colocando antes, né, colocando os antes do sujeito. Por que eu estou falando sujeito? Porque o sujeito é aquele que pratica a ação da frase, né? Beleza? Ou pratica ou sofre, né, a ação. Então, is he with her now? Então, ele está com ela now, agora, beleza? Na segunda, who was with you yesterday? Então, who was with you yesterday? Quem estava com você ontem? Was. Eu vou falar sobre a posição. Percebam que quando a gente transforma numa pergunta, o auxiliar sempre vai para o início da frase. Sasha, eu tenho que anotar isso, deve. Sempre que eu vou transformar a frase em uma pergunta, o auxiliar vai para o início da frase, troca de lugar com o pronome. Então, substantivo. Beleza? Show de bola. Mas, Sasha, no meu caso aí, o is, na primeira frase lá de cima, ele trocou de lugar com o pronome. Beleza, colocou numa pergunta, então seria, na afirmativa seria he is with her now. Ele está com ela agora, estou afirmando. Transformei numa pergunta, trouxe para o início da frase, is he with her now? Is he with her now? Está ele com ela agora? Seria a tradução correta. Está ele com ela agora, né? Para transformar em inglês numa pergunta, tem que fazer isso. Mas, no segundo exemplo e no terceiro, o que acontece é que eu tenho aqui uma palavra que a gente chama de WH question. Então, WH question, que é o who was with you yesterday. Então, quem estava com você ontem, o who como uma palavra de um WH question. Will she be a teacher? Will she? Nesse caso, nós temos aí, além de ser um WH question, ele mexe com a pergunta, em todo tempo futuro, nós teremos esse will be teacher. Beleza? Tranquilo? Nós temos agora to be, né, como auxiliar. Então, to be como auxiliar, ainda como auxiliar. Então, this telephone is my favorite. Nesse caso aqui, eu estou colocando a frase numa forma passiva, porque o telefone é o meu favorito. Quem é o meu favorito? É o telefone. A voz passiva, quem sempre é passiva, é quem sofre a ação. Vocês lembram disso? Beleza. Quem pratica a ação, quem sofre a ação. Tá? That car is red and small. Beleza? Então, aquele carro vermelho e é pequeno, o telefone é meu favorito. Show de bola até aí, turma. Vou até te compartilhar um minutinho aqui para perguntar a vocês como, o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão gostando. Eu espero que vocês estejam gostando do fundo do coração. É algo que me deixa muito feliz em ver as carinhas, né, de novo, de vocês aqui, em ver os nomezinhos de vocês aqui, e ver o nomezinho de vocês aqui, e enfim, isso é muito, muito, muito legal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar? Show de bola. Tá? Olha aqui. Nós temos aqui, ó, exemplos, tá? Nós temos exemplos aqui do verbo to be como auxiliar. Nesse caso, ele está funcionando como auxiliar. Sempre ele vai funcionar como auxiliar, dá um toque para vocês. Quando tiver outro verbo na frase. Se eu tiver outro verbo na frase, eu tenho ele como auxiliar. Se eu não tiver outro verbo na frase, só o verbo to be, ele já não é auxiliar, ele é o verbo principal. Simples assim. Simples assim. Para prova, para tudo. Aqui nós temos um tempo verbal que a gente chama ele de contínuos. E nós temos um tempo verbal embaixo e no de cima, que eu utilizo have, né, o verbo ter,
que nem sempre vai ter o sentido de ter. Quando ele tiver como auxiliar, ele vai deixar de ser o verbo principal para ser auxiliar e perde o sentido do ter. Não vai ser o ter. Porque, por exemplo, he has been, ele vem estudando. Cadê o ter? Não tem. I have been, eu venho morando. Qual é o segredo aí? Been. Been, no caso aí, é o verbo auxiliar, junto com o has, que também o have como auxiliar. Have e has é o verbo auxiliar, have, ter, no presente. Só que eu não posso falar ter, porque nesse caso aí não tem o sentido de ter. Então, I has been studying now to play the piano since 1990. Beleza? Então, ele vem estudando a forma de tocar piano desde 1990. 1990. Então, 1990. A gente lê em inglês 1990. Beleza? Então, I have been living. E eu coloquei em negrito ING, porque ING em inglês é gerúndio. No curso você vai ver todos os segredinhos do gerúndio também. Então, living. I have been living with my parents 14 years. Então, eu tenho morado com meus pais há 10 anos que eu moro com meus pais. Então, living. I have been with my parents. Lembrando que parents não é parente. Tá? Parents é pai e mãe só. Parents é pai e mãe só. Como é que é parente em inglês? Family. Família. Beleza? Show de bola? Erro comum isso aí, viu, pessoal? O pessoal erra muito isso. E agora vamos ao vocabulário. Eu vou te ensinar a questão da fonética, tá? A questão do vocabulário. Como eu estou aqui, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida até o momento. Como é que está aí de dúvida? Como é que vocês estão aí? Tá ok? Tranquilo? Show de bola, olha aí. Valeu, gente. Você que está assistindo a aula gravada, não está assistindo agora, corre e se inscreve no curso, beleza? Corre, se inscreve no curso, pega as informações e pega o PDF dessa aula e entra em contato com a nossa equipe. Entra para pegar o PDF dessa aula. É gratuito, você não paga nada. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Continuar aí, encerrar aí a nossa essa etapa e vindo para a parte de vocabulário agora, que é muito bacana também, vocabulário é show de bola. Pessoal, trouxe essas palavras que eu considerei importantes, inclusive algumas vocês vão ver que a sequência do que eu vou falar é importante. Eu trouxe a maneira como a gente fala, né, a fonética, a sonoridade dessa palavra e uma explicação, só que eu vou por etapas. Vamos começar um pouco mais simples, daqui a pouco eu vou melhorar um pouco as especificações e características desse vocabulário para você saber como eu pego as palavras, como, Sasha, eu vou estudar essas palavras e como eu vou ver o significado. É somente olhar no dicionário? Não. É somente olhar no Google Tradutor ou qualquer outro programa, software que traduza? Não. Então, olha aqui, ó. Depressa, se apresse. Então, hurry. Eu coloquei como a gente fala. Hurry. Lembra que o R a gente dobra a língua para falar? Hurry. Então, hurry. Beleza? Show de bola. Normalmente a sílaba tônica em inglês é a primeira, na maioria das palavras. 90% das palavras em inglês, a tônica é a primeira. 90%. Temos exceções. Então, usado para pedir para alguém a se apressar também, hurry. Então, hurry, depressa, corre, vamos nessa. Cara, perna para que te quero, hurry. Beleza? Na próxima palavra, eu sempre dou um minutinho por causa do delay do YouTube. Eu tenho na próxima palavra uma palavra que é simples, que muita gente já conhece, mas que ela vem na sequência e eu vejo um erro tão grosseiro que as pessoas têm e que eu quis colocar, enfatizar nessa aula inicial. Para você que não sabe nada de inglês, está aprendendo a partir do zero, não tem problema nenhum. Isso não é demérito para ninguém, saiba disso.
E para você que já sabe o inglês, que está faixa preta e que acha que nunca erra no what, chega na prova e pom, né? Então, T é quase uma silence letter. Silence letter que a gente não pronuncia, esquece o som dela. Mas o T é quase, porque ele fica bem, bem leve. Tanto que muitas vezes em inglês você vai ouvir as pessoas falando what? What? Dependendo de onde é. Que lugar dos Estados Unidos. Então, what? Né? O britânico, ele puxa o T, né? Ele fala what? Né? Ele ainda dá uma cantadinha na palavra. Então, o T é quase um silence letter, então usado para perguntar a alguém se alguém entendeu alguma coisa. Se a pessoa está falando, você não entendeu o que ela está falando, você quer que ela repita ou que ela repita? E muita gente vem com falar assim, repeat, please. Repeat, não. Só fala what, tá? What? Aí a pessoa vai repetir para você, numa boa, tá? Usando para demonstrar surpresa também. What? Então, prolonga para demonstrar surpresa. What? Beleza? Olha aqui, o hi, né? Olá, oi, hi. Sasha, por que colocou aqui? Porque em uma entrevista de trabalho eu posso usar o hi? Em uma entrevista de trabalho, não fica algo muito informal, ruim, melhor falar o hello igual o britânico, né, que fala hello, né? Não necessariamente. O hi não é visto como falta de educação, esquece, esse é mito, muito pelo contrário, né? Eu considero o hi muito mais leve. Se você for para uma entrevista, for falar com o entrevistador, ou for fazer um video call com alguém, o hi eu acho bem leve, educado, gostoso de se ouvir, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode usar o hi sem pudor. Yes, né? A pronúncia, né, do yes tem que falar o izinho no início, tá, pessoal? E é simples assim. Sasha, por que você botou yes? É uma palavra tão simples, né? Yes. Porque depois do yes eu venho com uma palavra que vocês adoram e muita gente fala errado. Então vamos ver se muda aí para vocês. Essa palavrinha aí. Então, se quiser, tire foto, anote. É importantíssimo para você falar essas palavras da maneira correta. Então, olha aqui. Eu coloquei exatamente como a gente fala com a explicação. Ó, A com acento. Então, o volume começa alto. Eu escrevi lá embaixo. Ó, o volume começa alto. A diminui no S. A, o B seco. Então, ab, 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 S. Ó, o S desce, ab, S, e aí sobe de novo no lu, lu, e aí o T também vai ficar seco do T, absolutely, 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 beleza? Show de bola? Tá vendo que é fácil? Tenta aí, ó, absolutely, absolutely, beleza? Absolutely. Olha aqui. E aí vamos para a próxima. Também uma palavra conhecida por vocês, mas vocês veem vocês falando errado. Por isso que eu trouxe ela para cá. Qual é essa? Você escreveu chá aí? Chá não. Sure. Sure. O R eu não faço, não dobra a língua, eu falo Sure. 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 Beleza? Então, nunca vou pronunciar o E no final das palavras, a vogal E. É uma silence letter, então, sure. Beleza? Show de bola, turma. Sure. Olha aqui. Outra prática que você deve fazer quando estudar o vocabulário em inglês. Como é que é? O que eu devo fazer? Pegar a palavra original como se pronuncia em inglês. Então, a palavra original em algum contexto, numa frase, lembra do meu pai? Como está na frase? Vê como ela fala, na natura, né? Como ela fala, ela sozinha, ela num contexto e colocar a tradução para focar nela. Sasha, essa é uma ferramenta bacana. Do jeito que você está ensinando aqui, eu posso pegar qualquer palavra de quebra, eu vou estudar ela sua sequência de sentidos. Sim, isso vai acontecer, beleza? Show de bola? Vamos começar essa próxima etapa aqui, que ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais séria.
Mas nada difícil, e eu espero que vocês gostem de verdade, porque essa parte da segunda parte aqui, a gente disse que é um vocabulário para inglês intermediário, tá? Olha aqui, posso usar excuse me para... Olha, Arnaldo, para usar para a pessoa que você não entendeu, a Laís vai ficar gravada, então você pode assistir quantas vezes você quiser. A pessoa que não entendeu, você não entendeu algo que alguém está falando, você falar excuse me, eu acho um tanto quanto grosseiro, tá? Inclusive, pessoas que são grosseiras querem passar e elas são bem enfáticas quando falam a questão do excuse me. Eu não gosto muito do excuse me, né? Então, eu acho o excuse me um tanto quanto grosseiro, né? Principalmente nos Estados Unidos, tá? Eu gosto do what. Eu usaria o what se eu fosse vocês. Beleza? Olha aqui. Quando a gente vai para a parte um pouquinho mais complicada e a gente compartilha essa tela e vocês se deparam com essa palavra, primeiro que eu coloquei a maneira certa de se falar ela. Explain. Lembra que o N eu encosto no céu da boca? Encosto. O N no final da palavra em inglês eu encosto, depois eu dou uma soltadinha. Explain. Explain. Beleza? Então, explain. Então, explain to tell about something in a way that makes easy to understand. Então, to tell you about something in a way that makes easy to understand. Então, para te falar algo de uma forma mais simples, num caminho mais simples, que faça você entender melhor, tá? Way a gente chama de caminho. Eu estou usando aqui como forma, como maneira, mas way em inglês é caminho, beleza? Vou falar sobre o way daqui a pouco, eu vou precisar falar sobre o way com vocês daqui a pouco. Olha aqui, expliquem sempre aí o que você faz. Pega a palavra, vou estudar essa palavra em inglês, quero saber o que ela significa. Você vai ver como falar, como é a pronúncia dela. Inclusive, eu falo aqui de um dicionário, eu mencionei aqui um dicionário. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu mencionei aqui um dicionário. Está um pouco mais para frente. Tá. Sure. Beleza. Mas um pouco mais para frente eu vou mencionar um dicionário para vocês. Não é um dicionário comum. É um dicionário de fonética, tá? Tem 3 na internet que são bastante consultados e eu coloquei aqui para vocês. Mas vamos lá. Ou seja, falar algo de alguma coisa que seja fácil de entender. Explain, né? De uma forma fácil de entender. Explain. Me fala da maneira mais fácil. É isso que está dizendo explain. Tá? Então, você explicar o que a frase significa acima para entender o que ela quer dizer. E ela nos seus formatos, dentro de um contexto. Sasha, mas eu não sei mais qual o contexto que ela pode se encaixar. Então esquece, só coloca no que você sabe. Mais para frente, com certeza, você vai se deparar. Conhecendo essa palavra, você vai se deparar ela com, de repente, um outro contexto, um outro significado. Aí você vai estranhar e você vai lá e vê de novo. Tá bom? Olha aqui. Quem se arrisca a falar essa palavra aqui? Leia aí. Tenta falar na sua casa. Aproveita que eu não estou te escutando. Olha aqui. Essa, a gente dá um soluço no meio. Kitten, kitten, kitten. Encosta, dá uma dobradinha na língua do céu da boca e fala como se tivesse, sabe? Kitten, kitten, beleza? Kitten significa um gato jovem, né? Não chega a ser um puppy, né? Mas quase, um filhote um pouquinho maior, então kitten, como um gatinho, né? Gatinho, né? Kitten. Usado também, independente do gênero, para falar carinhosamente com alguém de chamar de kitten, beleza? Show de bola? A outra palavra que eu trago para vocês é o duffus. Duffus. Duffus, conhecido por pouca gente, chamado de estúpido, né? Igual aquela tartaruguinha do comercial que tinha antigamente, comia a cabeça do outro lado, estúpida. Exatamente. Então, duffus. Duffus, então, uma pessoa estúpida. Olha a pessoa no singular aí, como se escreve. Person.
people, pessoa no plural, não tem essa. Então, stupid, stupid person. A stupid person, nada mais, nada menos que uma pessoa estúpida, seja ela o gênero que for. Beleza? Então, mas é uma maneira bem menos grosseira do que o próprio stupid. Olha aqui, ó. A próxima que vai virar para vocês é o diligent. Olha aí. Diligent, usado muito no mundo corporativo, no mundo business, no mundo de marketing, em outras áreas, enfim, banco, a aviação. Diligent é uma pessoa que trabalha dura. É uma pessoa que trabalha dura. Ou pode significar o trabalho duro. Beleza? Diligent. Diligent. Olha a próxima aí. Vai virar aí na telinha de vocês. Espero que vire rapidinho aí. O YouTube me ajuda. Eu tenho aqui para vocês, ó. Gentil, que é friendly. Friendly. Sabe o que a gente pode falar? Tem muita gente que fala aqui. Ó, friendly. A língua abre. Como se fosse uma cobra naja, assim, ela vai. Então, friendly. Beleza? Eu coloquei aqui kind of pleasant. Kind of pleasant, lembrando que a vogal E e o A do pleasant, que é P-L-E-A, pode ver, essa vogal E e a vogal A juntas vão ter o som de 3 Is. Então, kind of pleasant, lembra que o S tem som de Z no meio das palavras em inglês? Lembra, Sasha? Show de bola. Então, kind of pleasant. Então, kind and pleasant, né? Of. Kind and pleasant. Então, gentil e agradável. Pleasant como agradável. Beleza? Então, elogio formal, né? O friendly, mas bastante usado também, meio de trabalho e tudo mais. Essa, temos uma silence letter aí, coloquei a silence letter, essa que vocês, eu sempre falei da E, vogal E. Essa silence letter aqui é a R, no meio das palavras, nesse caso é uma silence letter, quase uma silence letter, quase. Ela tem o som do R, mas bem leve. Porque essa palavra, eu não falo order, igual ao português. Eu falo order, order, como ordem. Beleza? Então, type of order. Lembra que o OF é of? Então, é type of order. Então, tipo de encomenda pedido. Lembra que order não é ordem. Não é uma ordem que você está dando, tá? Então, como na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Também não. Order com um pedido, tá? Uma encomenda. Vou fazer uma encomenda, fazer um pedido, então a gente chama de order. Beleza? And trust yourself. Lembre-se que você pode e você vai falar inglês. Você pode ter ascensão no seu trabalho, você pode ter ascensão no seu ambiente de trabalho, na sua vida. Com certeza você vai ter sucesso. E eu espero por você, com certeza, no nosso intensivo. Espero que você tenha gostado. Indica para os amigos, né? Manda para todos os seus amigos, compartilha com os amigos, e que com certeza você vai ter um sucesso, vai ter um futuro brilhante com o inglês. Se inscreve no nosso canal, se você gostou, dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo. Nos segue nas redes sociais, né, @English2Fly, e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ver todos os nossos vídeos. Tem bastante dica em English to Fly, mas nada como intensivo, se você quiser aprofundar o seu inglês. Valeu, pessoal! Beijo no coração, olha aí, obrigado, gente, obrigado, eu que agradeço, de verdade. Você que está assistindo a aula gravada, seja muito bem-vindo também. Beijo no coração. Valeu, gente. Bye, bye. See you, guys. Valeu. Até a próxima.